Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 1. Lá no Novo Testamento, eu quero ler com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 9, o versículo 1 em diante. É o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, discípulo de Cristo, naturalmente, não era um apóstolo, e o que ele escreveu aqui foi relatado por Pedro na vida dele. Todos acharam? Diz assim a minha tradução: e dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, para Moisés e uma para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Vamos lá para o versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. Agora eu quero que você vá lá para o versículo 29. Diz assim: respondeu Jesus: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração, ou jejum e oração. Eu estava relendo um fato jornalístico interessante. Nós somos pessoas muito abençoadas, meu irmão, dentro dessa cerca. Eu lembro que eu citei isso no início de quinta-feira, e o pastor Maurício também, sem saber de nada disso, ele trouxe a mensagem a respeito de Jó, quinta-feira, a respeito dessa cerca de Deus também. Mas nós somos pessoas muito abençoadas dentro dessa cerca que Deus coloca ao nosso redor. A mesma cerca que nos limita é a mesma cerca que nos protege. Nos protege de nós mesmos, para não avançarmos além da conta, e nos protege do inimigo, para que ele também não nos alcance. E precisamos prestar atenção em todas essas coisas. Eu estava vendo um vídeo de uma reportagem sobre a flor de lis no seu auge. Quando eu falo o nome flor de lis, já não soa mais bem aos ouvidos, não é? Quando eu falo o nome flor de lis, soa algo como ilusão, traição, morte, algo muito hipócrita, enfim. Mas esse vídeo era do seu auge. Ela estava cantando para milhares de pessoas. Ela foi uma deputada muito votada, reconhecido por um projeto que cresceu muito no Rio de Janeiro. Ela estava recebendo elogios de famosos, gospel, elogios de muitas pessoas. E aí, quem imaginaria? Condenada a 50 anos de prisão, e o seu nome relacionado a muitas coisas ruins hoje. Hoje, com uma estética abandonada, com uma vida desfigurada. E aí eu me questiono, assim como aconteceu com Judas, Jesus não escolheu uma pessoa ruim,
Foi uma pessoa que andou 2 anos com ele. E aí Jesus passou a noite inteira orando e escolheu 12 para o acompanharem na intimidade como apóstolos. E Judas foi um desses. Porque durante 2 anos, como discípulo, acompanhou Jesus. E agora Jesus estava selecionando 12 apóstolos. E esses 12 foram pela oração e por um conjunto de coisas. Alguns meses depois, alguma coisa aconteceu com Judas, que ele decidiu dar passos diferentes. E aí eu me questiono, e aí eu questiono vocês, todos esses que estão me assistindo. Quando foi que a Flor de Lis perdeu Jesus de vista? Eu não sei agora, né? Talvez você olhou para o Vinícius e me perdeu de vista, né? O Vinícius, ele tentando ser bem discreto, grandão assim, né, Vinícius? Mas quando foi que a Flor de Lis perdeu Jesus de vista? Quando foi que ela desistiu de buscá-lo? Quando foi que esqueceu da cruz que tinha que carregar? Quando que foi que a Flor de Lis esqueceu de negar a si mesmo, de carregar a sua cruz como deveria? Será que foi depois de alguma mágoa que ela sofreu? Será que foi depois de alguma decepção? Será que foi depois de algum benefício que ela recebeu? Quando foi que ela perdeu Jesus de vista? Foi depois de um tempo de paz e prosperidade que ela baixou a sua guarda e pensou: agora é desfrute, agora eu tenho que aprender a desfrutar? Sabe que foi depois de alguma palestra de algum coach que ela disse para ela mesma que ela se importava com ela mesma, que ela tinha que viver o cristianismo para ela mesma, e de repente foi esquecendo de negar a si mesmo, da sua missão, tantas coisas assim? Nós precisamos refletir sobre a caminhada com Jesus. Nós precisamos refletir sobre essa missão. Alguns estão acampados no monte. Alguns estão acampados no esplendoroso. Alguns estão acampados no desfrute. Fizeram da sua bênção o seu abençoador. Fizeram do seu namoro o seu abençoador. Fizeram do seu casamento o seu abençoador. Fizeram da sua prosperidade o seu abençoador. Fizeram de sua juventude o seu abençoador. Fizeram de sua aposentadoria o seu abençoador. Fizeram o seu abençoador aquilo que não é o seu abençoador. Algum benefício que receberam. Transformaram ou resumiram um culto a Deus em um sentir apenas. Fizeram das decisões da sua vida um sentir apenas. Um culto sentimental. O sentir é mais importante do que a palavra e a sua missão? Eu gosto muito quando um pregador diz assim: vocês estão sentindo Deus aqui? E o povo fala, amém. E ele responde, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está comigo. Às vezes, eu mesmo digo para vocês, como pregador, como líder, como pastor, como marido, como filho, uma pessoa que eu sou, o que eu sinto é vontade de fugir. O que eu sinto é vontade de gritar. O que eu sinto é vontade de bater. O que eu sinto é vontade de falar um monte de coisas. Mas é a palavra profética que tem que estar mediante as minhas decisões e as minhas palavras. Os sentimentos, eles podem favorecer ou eles podem desviar, porque é um dos maiores inimigos do cristão. Os olhos de alguns estão fechando
Então eu venho aqui hoje como um despertador reflexivo, abordar alguns pontos para que venhamos vigiar. Está acabando a pilha aqui, só um minutinho. Nós tivemos uma vigília ontem, né? Então, talvez foi isso, não carregar a bateria. Mas olha só, eu venho abordar alguns pontos com vocês que eu acho importante, 4 pontos pelo menos, para refletirmos sobre isso. Pontos que talvez a Flor de Lis não parou para meditar, pontos que com certeza Judas não parou para pensar a respeito e que levaram a um fim trágico, desnecessariamente. Eu preciso que vocês entendam, ou todos os ouvintes aqui entendam, que o homem contemporâneo, ele não busca conhecer a Deus. Ele não vem num culto para buscar a Deus. Ele vem para se sentir bem. Só isso. Ele vai para alguma reunião de oração, para algum ensaio, para algum encontro, para se sentir bem. E quando isso não lhe favorece, acontece como aconteceu na Santa Ceia. Judas sai amargurado de uma Santa Ceia. O culto acaba não sendo mais racional para alguns, apenas sensorial em meus louvores. Não tem mais consciência do que está louvando. Não sabe a letra do que está louvando. Não medita na letra do que está dizendo ou confessando. Apenas algo tomado pelo instrumental, pela repetição, pelo ambiente. A paz interior se tornou mais importante do que a revelação escrita. Ora, meus irmãos, Jesus, quando estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte, triste até a morte. Por acaso ali havia paz interior? Ele orou a Deus Pai 3 vezes até ser consolado. Por acaso, quando Jesus estava diante de Jerusalém, e ele disse algumas palavras fortes ali, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês me rejeitaram. Por acaso ele tinha paz interior? Agora vocês não me verão mais, até que digam, até que confessem, bendito é o que vem, aquele que o Senhor envia, bendito é o que vem em nome do Senhor. A direção que Jesus veio trazer para o homem não é essa. Não se resume no se sentir bem. Nós sabemos sim, quando o apóstolo Paulo diz que se você buscar tudo que é justo, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, louvor, nisso pensais, e a paz que excede tudo que você está passando, ela vai guardar a sua mente. Mas isso não significa que você não vai passar por períodos de tristeza, por períodos de tribulação. Isso quer dizer que Deus promete uma paz para a gente, se o buscarmos. Vai acontecer, vai haver um consolo, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Paulo e tantos outros. Antes do capítulo 9 que nós lemos, fala-se sobre uma glória que alguns discípulos eles veriam antes da sua morte, antes dos céus. Ele falava sobre a morte da cruz, ele falava sobre o caminho da cruz, ele falava que os discípulos deveriam seguir. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a glória do Senhor? Então aceite a mensagem da cruz, leve a sua cruz. E isso envolve esse sentimento que você tem que se negar, decisões
que para que a palavra seja cumprida, você tem que se negar. Isso envolve passos de coragem que você tem que ter, mesmo com medo. Isso é carregar a cruz. Isso é suportar o ministério, mesmo com um espinho na carne, como Paulo descrevia. Pedro, Tiago e João estavam cercados por uma áurea de glória e luz, mas a dureza dos corações lhes tiravam o entendimento. Eles andam com Jesus, mas eles não têm intimidade com o Pai. Olha só, recebem curas, recebem até uma revelação, mas não têm intimidade com o Pai. O Evangelho diz que tinha um homem que estava próximo a um tanque, há 38 anos era paralítico, e quando Jesus passa por ali, fala com ele, ele fala que não tem ninguém para jogar ele na água, Jesus o cura, ele sai dali, carregando aquela maca. Quando ele sai dali, as pessoas perguntam para ele: quem te curou? E o que ele responde? Eu não sei. Eu não sei. E as pessoas não sabem dizer quem é Jesus. Vem nos cultos, mas não tem entendimento. Está no monte da transfiguração, mas não sabem dizer quem é Jesus. E as pessoas não se apaixonam pelo Jesus que está na sua vida, porque talvez você nem o conhece, ou deixou de conhecer. Jesus subia ao monte para orar. A sua motivação era estar com o Pai em oração. Seu ministério foi de oração, era o oxigênio da sua alma, mas em momento nenhum os discípulos estavam orando com ele. Eles não sentem a necessidade, nem prazer na oração. Eles não sentem a sede de Deus. Eles foram rebocados. Eu percebo que se eu não chamar pessoas para orar no monte, não vão. Se eu não chamar pessoas para algumas iniciativas, não vão ter. Você que é pai, você que é mãe, você que é pastor, você que é líder, entende sobre o que eu estou falando. Se você não rebocar pessoas para algumas iniciativas, elas não terão. Elas não tinham a mesma motivação, não estavam alimentados pela mesma motivação de Jesus. Lucas, no capítulo 9, do versículo 28 ao 32, diz que eles estavam tomados de sono, isso é, desinteresse. Jesus, ele foi transfigurado porque ele orou. Mas os três que estavam ali, eles só foram espectadores, porque eles não oravam. Um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eles foram testemunhas de pelo menos quatro fatos milagrosos ali: a transfiguração do rosto de Jesus, a aparição da glória de Elias e Moisés, a nuvem luminosa que os envolveu, a voz do céu que trovejava aos seus ouvidos. Pelo menos 4 pontos incríveis. Mas, por não serem pessoas de oração, eles não entenderam que Cristo era o centro. Eles estão cheios de emoção, eles estão impactados pelo sentimento, mas eles estão vazios de entendimento. E aí Pedro, como um belo sanguíneo que não consegue passar por um lugar sem ser notado, precisa falar alguma coisa, diz: Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos fazer uma tenda para vocês aqui, porque está muito bom aqui, vamos ficar por aqui, vamos fazer uma tenda, vamos fazer uma casa para vocês aqui, um para o Senhor, um para Elias, um para Moisés. Meu irmão, 3.000 anos atrás do que o fato ocorrido ali, Moisés havia vivido, e eles estavam vendo Moisés ali.
Também Elias não foi diferente. Aproximadamente 1500 anos antes, e eles estavam vendo Elias ali. Mas os profetas e as leis, porque Elias representa os profetas, Moisés representa a lei, estavam tendo cumprimento em Jesus. Mas eles estavam tomados ali de emoção e não distinguiam nada disso. O próprio Deus veio com a voz organizar aquilo na cabeça deles, porque eles estavam igualando Moisés e Elias a Cristo. Meu irmão, se Cristo ele não for o centro, o foco está errado. Então o Pai os corrige, colocando o mérito em Cristo. Esse é o meu filho amado, a Ele ouvi. As leis e as profecias estavam sendo cumpridas em Jesus. Quantos aqui foram curados? Quantos aqui tiveram famílias restauradas? Quantos aqui tiveram a provisão de Deus? Foram libertos? E muitos de nós podem dizer como os discípulos falaram: bom é estarmos aqui. Mas o segundo ponto que eu quero destacar: eles queriam a espiritualidade da fuga, mas não a espiritualidade do enfrentamento. Eles queriam as visões arrebatadoras do monte, mas não os gemidos e as reclamações do povo. Eles queriam o monte, mas eles não queriam o vale. É mais fácil estar no templo, é mais fácil estar com a fé sendo alimentada do que sendo confrontada. É mais fácil estar sendo estimulado. No monte é bom. Se você for para o monte, o vale precisa de você. O vale precisa da gente. Porque a gente precisa pegar na mão de pessoas do vale e levá-las ao monte. Temos que ir ao doente. Temos que ir ao arrogante. Temos que ir ao criminoso, ao adúltero, ao falido, ao possesso. Precisamos ir pegar na mão de pessoas e levá-los ao monte. Não fique em uma espiritualidade escapista, porque isso é um passo para a queda. Achar que você nunca está preparado para convidar alguém, achar que você nunca está preparado para orar por alguém, olhar para os seus erros apenas, orar pelas coisas que você tem que fazer primeiro. Meu irmão, é olhar para a própria indignidade e não para a suficiência de Cristo, porque é no nome dele que é orado, é por ele que é feito. Nós nunca seremos dignos, nunca estaremos prontos como gostaríamos de ser, nunca. A prova do amor a Deus é a obediência à sua palavra, o amor prático ao próximo. Lá no vale, os outros discípulos, quando eles desceram do monte, quando Pedro, Tiago e João e Jesus desceram do monte, eles chegaram no vale, havia um caso ali. Um menino possesso, que ora se atirava no fogo, outra hora na água, e o pai estava angustiado. Então, quando eles chegaram, os outros discípulos que estavam ali, estavam discutindo com os escribas sobre toda aquela situação. Pois esse rapaz, afinal de contas, estava no vale sofrendo. E os discípulos não podiam expulsar os demônios, as críticas dos escribas não podiam fazer nada, mas na realidade, quando esses também desceram do monte, não tinham intimidade com o Pai. E aí o terceiro ponto que eu quero descrever: você tem confrontado o mal? Conhecimento não basta. Praticar aquilo que nós já sabemos vale muito mais do que conhecer mais. E isso não nos exime de conhecer mais. Precisamos conhecer mais. Mas conhecimento não basta.
É preciso revestimento de poder. Os discípulos tinham uma fé tímida, enrolada, procrastinada, emocionada, limitadamente sentimental. E Jesus a todo momento os chama para a oração e para a ação. Se você já esteve no monte, Jesus está chamando você para o vale, para a espiritualidade. E espiritualidade, meus irmãos, é obediência à palavra de Deus. Espiritualidade, meu irmão, é resultado de intimidade com o Pai. E isso vai ser com a sua palavra. E espiritualidade é obediência à palavra. E não a essas esquisitices que tem por aí, que pessoas querem dar a entender que são espirituais, mas que na prática roubam até dinheiro da igreja. Na prática, escondem coisas terríveis. Na prática, não conseguem amar o próximo como deveria. Tenha um princípio. Para Jesus, não há causa perdida, nem vida irrecuperável. Eu gostaria de ouvir um amém por isso. Para Jesus não há causa perdida e nem vida irrecuperável. Eu digo essas coisas porque nos 3 casos de perdidos, tem a ovelha perdida que você precisa ir atrás, a dracma perdida que você precisa buscar, e o filho pródigo que você já foi atrás, e você só viu que o orgulho aumentou, e que então você só ora, mas você foi ao vale. Foi o filho pródigo que não quis subir com você. Então você continua orando e atento com relação a algumas posturas. Para Jesus não há causa perdida, nem vida irrecuperável. Aquele jovem que se jogava no fogo, se jogava na água, aquele jovem precisava de libertação e Jesus falou o caminho. Tem que haver intimidade com o Pai. Haviam pessoas angustiadas, e eu percebo muitas pessoas que fogem disso, fogem de ir até. Eu lembro uma vez, eu era o pastor mais novo que estava naquele lugar, era a avó de um pastor muito reconhecido aí no estado do Paraná, e tinham pastores titulares, e era um velório lá na Água Verde, tinham vários pastores. Eu era o pastor mais novo, era o meu primeiro ano, ou segundo ano de titular na igreja. Quando eu cheguei lá, nenhum pastor queria fazer o culto fúnebre daquela senhora, nenhum. E aquilo eu olhei e eu falei, meu Deus do céu, alguns disputam altares, disputam méritos, disputam a presença de um... Mas quando chega um momento extremo, apertado, momento de emoções difíceis, momento que se precisa confrontar os pensamentos negativos, a angústia, cadê? Cadê? Eu lembro uma vez que eu estava fechando a porta da igreja ali, depois de ficar atendendo até tarde, e quando eu estava fechando a porta, eu olhei um casal que vivia buscando mérito, e quando foi um outro casal pedir dinheiro para eles, uma situação possivelmente de dependência química, falaram com eles e pediram dinheiro para eles e tudo mais, não sei se pediram oração também. Eu vi que eles apontaram a porta para mim quando eu estava abaixando a porta e falaram assim, o pastor da igreja é aquele de lá, ó, vai buscar ele, vai falar com ele. E aí, estamos escutando o gemido de pessoas ao redor. Tem um livro do Mike Murdock que fala sobre ministério, e ele diz bem assim, você para ouvir os infelizes ao seu redor? Isso é importante. 4º ponto para finalizar. Eu quero saber aqui, quem é essa igreja que desce no vale comigo? Se você quer aceitar o Jesus da transfiguração, da glória, da cura, da libertação, da prosperidade, da provisão, se você quer aceitar o Jesus que transforma a realidade da tua vida,
aceite também a sua missão. Você quer ter os benefícios da glória? Aceite a sua missão. Vamos fazer como Jesus. Vamos orar ao Pai e depois vamos ir de encontro ao necessitado. Ir de encontro ao propósito, porque algumas pessoas só pensam na sua dor. Levantam um altar para a sua dor e apenas vivem um momento ruim, um momento que lhes confrontam. Não conseguem olhar para algumas pessoas, não conseguem vencer o medo do não ter. Onde está a fé na indenização de Deus, sendo que a provisão de Deus está no caminho da missão? Há alguns infelizes próximos à sua vida que você precisa levar ao monte da transfiguração, porque essas pessoas precisam ter a vida transformada. Há algum mal que precisa ser confrontado na sua rua, lá no seu trabalho. Há algum mal que precisa ser confrontado nessa cidade. Há algum mal que precisa ser confrontado. Há alguém que precisa ser liberto. Mas talvez o conforto, ou o medo, talvez o desfrute das bênçãos, talvez os traumas, estão te afastando do motivo do seu nascimento, que é a sua missão. E você está falando: Deus me responde, mas Ele já respondeu. Acontece que os teus sentimentos não estão te favorecendo como você gostaria, mas Deus já te respondeu. Existe alguém a ser liberto, existe alguém a ser transformado, existe alguém que você precisa segurar na mão e parar com esse discurso de que não está sendo reconhecida ou reconhecido. Existe alguém que está com a mão estendida, existe algum pai angustiado, existe algum filho endemoniado. E o que nós vamos fazer hoje é orar aqui, apresentando esses nomes, apresentando essa situação. O que nós vamos fazer é ir até essas pessoas, é orar e é dizer quem nos curou, é dizer o Jesus que transformou a nossa vida, pode transformar essa vida também. Eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus Cristo. E eu quero convidar você a orar comigo, diante desta fé e diante desse desafio, porque eu tenho certeza que o Deus da transfiguração, Ele desce com a gente até o vale, Ele está com a gente. E quem expulsa os demônios não são os discípulos, é esse Jesus. E você precisa entender que você está com Jesus, e é Ele que vai expulsar. Quando você levanta a mão e ora, é Ele que vai expulsar. Coloca uma mão no teu coração, e uma mão você vai levantar, e você vai falar o nome dessas pessoas, você vai falar o que está acontecendo, e você vai falar para Deus que você entrega os teus sentimentos a Ele, você entrega para Ele todas essas amarguras, ou seja, o que for de ruim, você entrega para Ele, porque você confia na palavra dEle. Você vai falar para Ele da tua decisão, amém? Deus poderoso e santo, fiel e consolador, nós estamos pedindo ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos revista desse entendimento, da rotina de intimidade contigo, da sua opinião em toda a nossa jornada, da busca pela sua opinião, a busca do cumprimento da tua palavra, para que realmente venhamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E aonde estivermos, meu Senhor, o vale tá me ouvindo, que Gabriel? estivermos, aonde estiver alguém precisando ser liberto, o qual essas pessoas estão falando o nome agora, os infelizes que estão próximos a nós, nós estamos orando por essas pessoas, pedindo por essas pessoas, mas também nos comprometendo que estaremos lá, estaremos nesta vida, estendendo as nossas mãos,
dizendo o que o Senhor fez nas nossas vidas, dizendo como o Senhor transformou a nossa vida e a nossa realidade, confessando a nossa fé e pedindo ao Senhor que em nome de Jesus Cristo o seu reino seja estendida e essa pessoa aceite o convite de subir ao monte da transfiguração, onde estará sendo transformado na sua ótica, na sua vida, nas suas experiências, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Nós estamos pedindo ao Senhor este poder, esta graça, para que este mal que tanto perturba esta família, esse mal que tanto ilegitima a fé dessa pessoa, este mal, Pai, que angustia, que desvia o foco, que deixa tudo confuso, esse mal seja expulso no nome de Jesus. Esse mal, Pai, que faz com que essa pessoa cometa loucuras, de destruir a própria vida, de se atirar no fogo, na água, a pessoa, meu Deus, que está totalmente atormentada, seja liberta no nome de Jesus Cristo. Santo Deus, tenha a mente liberta, tenha as decisões libertas, tenha, Pai, a vida transformada, tudo isso em nome de Jesus Cristo, Santo Deus que está conosco. Assim, meu Pai, nós ligamos esta oração aos céus e te agradecemos pela tua presença em nome de Jesus, e todos digam amém. Quando o mal não é confrontado, o fim, como da flor de lis ou de Judas, ele pode acontecer, mas lembrando que a vida da flor de lis não chegou ao fim. A vida da flor de lis está sendo reparada para a salvação, porque Deus a ama, e o que ela fez não foi em vão, e o Senhor sabe de todas essas coisas, não tenha dúvida sobre isso. Ele sabe como vai trabalhar na vida e no coração de cada um.